Fala galera, beleza? No vídeo de hoje um clássico da literatura nacional, a história da escrava branca. Quer saber mais? Vem comigo. Muito bem, antes de mais tudo você precisa curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer, beleza? Agora sim, tenho aqui em minhas mãos este clássico do romantismo brasileiro, A Escrava Isaura, obra escrita por Bernardo Guimarães e lançada em 1865. E do que fala esse livro aqui? Senta que lá vem história. Antes de tudo, tem spoiler, tá bom? Escrava Isaura, lançada em 1865, vai contar a história de Isaura, uma escrava branca. Isaura era uma escrava branca que morava em uma fazenda do interior ali do Rio de Janeiro, cidade de Campos, e ali nessa fazenda ela foi criada. Ela é filha de uma escrava, de uma negra, e do feitor da fazenda, o capataz da fazenda, que se chama Miguel, um português. A mãe da Isaura sofria muitos abusos e assédios por parte do senhor, o senhor, mas ela sempre negou esses assédios. Como castigo, o senhor mandou ela lá de Mucama para a lavoura. Aí ela conheceu o feitor, o capataz da fazenda, que até que era um homem de bem, né? Ele era responsável por cuidar dos escravos, mas ele era um homem de bem, acabou se apaixonando pela negra. E aí eles tiveram um filho, uma filha no caso, né? Isaura. E aí essa negra, essa escrava, ela acabou morrendo, né? Porque ela foi submetida a muitos serviços, né? A um serviço braçal muito forte na lavoura de café. E aí ela acabou morrendo. A filha, a pequena Isaura, portanto uma mestiça entre uma mulher negra e um homem branco, ficou aos cuidados da mulher do senhor, a Sinhazinha. Essa Sinhá, meio desgostosa da vida, acabou cuidando de Isaura como se fosse a própria filha dela. Então Isaura cresceu uma menina branca, linda, formosa, de traços delicados e muito bem educada, sabia tocar piano, sabia ser uma mulher prendada, enfim, tudo que uma mulher daquela época do século XIX deveria saber. Legal! Essa mulher, essa Sinhá, ela tinha um filho, Leôncio, um devasso, um gastador. O cara gastava, torrava o dinheiro da família e também era um promíscuo, um devasso, um libertino, adorava uma safadeza. Que demais! Ele volta de Paris para o Rio de Janeiro para assumir os negócios do pai, depois que o pai morre, e aí ele herda a fazenda inteira. Junto com a fazenda, ele também herda a Isaura. A vontade que eu tenho é de matá-la. Detalhe que a mãe do Leôncio também morre nessa história. Enfim, tudo fica para o Leôncio e aí ele começa não só a nutrir um amor, mas uma paixão doentia, uma possessão em cima de Isaura, porque ele, sendo um libertino, um devasso, ele queria a todo custo possuir a escrava dele. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Isaura. Se faz-me ser, não for minha, não vai ser de mais ninguém. Leôncio, nessa paixão, nessa loucura, ele acaba sendo surpreendido pela mulher dele, a Malvina, assediando a Isaura. A mulher fica doida, a Malvina, ela vai embora da fazenda, ela dá um ultimato, fala pra ele que ele tem que se livrar da escrava, ele tem que libertar a Isaura ou ela não volta mais pra casa. E ser libertada era tudo que a Isaura, claro, queria, porque ela resistia a tudo, ela resistia aos assédios violentos ali de Leôncio. E o Leôncio, como sendo um senhor de escravos, ele tinha a posse da Isaura, ele poderia muito bem, como acontecia naquela época, pegar a Isaura à força, né? No bom português, estuprar ela, ou seja, né, possuí-la contra a vontade. Mas ele não fazia isso. Por quê? Porque ele também era um cara muito orgulhoso, ele queria que ela se entregasse para ele. Ele não queria tê-la à força, ele queria que ela ficasse até encurralada o máximo possível até que ela não resistisse, e aí sim ela não veria outra alternativa na vida dela a não ser se entregar para Leôncio e perder a virgindade com o senhor. Essa louca paixão
que o senhor diz sentir por mim é uma doença. Só que a Isaura era muito forte, muito resistente. E aí o pai dela, o Miguel, o ex-feitor da fazenda, ele tentou comprar a liberdade da Isaura. Chegou com dinheiro, só que o Leôncio, louco da vida, que jamais abriria a mão da escrava, ele simplesmente ignora o pai dela. Ele vendo, o Miguel vendo que a filha estava sofrendo daquele jeito, ele arma um plano e ele foge com a Isaura do Rio de Janeiro para Recife, capital de Pernambuco. Lá em Recife, a Isaura tem até uma vida mais tranquila, acaba entrando na roda da sociedade ali de Recife e acaba conhecendo Álvaro. Quem era Álvaro? Álvaro era um abolicionista, então ele era uma pessoa que abominava a escravidão. Ele conhece Isaura e aí ele começa a cortejá-la. Isaura vai se entregando aos encantos de Álvaro, porém, claro, no romantismo, como tudo é possível, o que acontece? O Leôncio não deixou barato, gastou a fortuna dele inteira procurando por Isaura, espalhando pelo império inteiro mandados de busca da Isaura, né? Panfletos aí de procura-se. E aí uma pessoa lá em Recife, o Martinho, ele consegue ver Isaura e ele, ao ver Isaura, relata para Leôncio o que está acontecendo, que ela está se envolvendo com Álvaro. O Leôncio, enfurecido, vai até Pernambuco, vai até o Recife e consegue reaver a sua escrava e traz ela de volta para o Rio de Janeiro. O meu ímpeto é de matar a você e a ele. Na fazenda, ele tenta de novo, sob muita forçação de barra, ele tenta de novo ter relações com Isaura, que ela se entregue para ele como única alternativa, mas isso não acontece. Por conta disso ela fica acorrentada dentro de um quarto escuro e aí ele planeja um plano maquiavélico. Decidido a libertar Isaura, Álvaro viaja do Recife para o Rio de Janeiro e começa a levantar informações sobre Leôncio. Descobre que ele está à beira da falência, que ele tem muitas dívidas. De forma muito esperta, ele vai lá e começa a comprar as dívidas do Leôncio, dos credores do Leôncio. E aí, no ponto alto, quando Isaura ia se casar com Belchior, Dá sua carta de alforria, deixa você casar mais eu. quem chega? Álvaro. E o que ele faz? Olha aqui, Leôncio, tá aqui, você é meu, tudo que é seu agora é meu, a fazenda, a lavoura e os escravos, incluindo Isaura, ela é minha agora e você foi à falência. Eu não tenho pra onde ir. Essa é uma história curta, tá, gente? Tem apenas 150 páginas, então o enredo ele se desenvolve de uma forma muito rápida. A principal crítica dessa obra, claro, que é a escravidão, né? Bernardo Guimarães integrou ali o movimento abolicionista, que ficou mais forte logo depois da Guerra do Paraguai, e aí ele entrou nesse coro para forçar que os políticos e que o império cedesse a essa vontade de parte da população, que não era a oligarquia, obviamente, de libertar os escravos. Inclusive há algumas passagens muito interessantes dentro desse livro sobre a escravidão e como ela é nefasta. E tem até, inclusive, gente, uma forma aqui de como as pessoas deveriam lidar com os escravos, os senhores das fazendas deveriam lidar com escravos ao libertá-los, né? Eu vou ler aqui para vocês. Tá aqui, olha, eu sublinhei. Bom, ele fala que Álvaro organizou para os seus libertos em uma de suas fazendas uma espécie de colônia cuja direção confiou a um proboso e zeloso administrador. Desta medida podiam resultar grandes vantagens para os libertos, para a sociedade e para o próprio Álvaro. Aqui o livro já dá o que seria um plano abolicionista. Você liberta seus escravos, arrenda suas terras para os escravos e que eles cultivem ali naquela terra e aí o lucro seria dividido entre os arrendadores e, claro, o senhor dono da terra.
O livro aproveita também para fazer várias críticas à escravidão, críticas essas que eu também destaco agora. Olha só, ele escreve em um momento: enquanto houver escravidão, hão de se dar esses exemplos. Uma instituição má produz uma infinidade de abusos que só poderão ser extintos cortando-se o mal pela raiz, ou seja, acabando com a escravidão. Aí tem uma mais pesada aqui. A escravidão em si mesma já é uma indignidade, uma úlcera hedionda na face da nação que a tolera e protege. Por minha parte, nenhum motivo enxergo para levar a esse ponto respeito por um preconceito absurdo, resultante de um abuso que nos desonra aos olhos do mundo civilizado. Esse livro é realmente interessante por conta dessas críticas à escravidão e por endossar esse movimento abolicionista em 1875. Lembrando que a escravidão só foi abolida totalmente no país mais de 10 anos depois do lançamento desse livro, em 1888. Outro ponto interessante, que é o uso de uma escrava branca. A gente está falando de uma sociedade do século XIX. Se fosse a história de uma escrava negra, talvez não gerasse tanta comoção como esse livro gerou na época, colocando uma escrava branca, alguém que, se você não soubesse, poderia passar por uma dama da sociedade. Isso coloca a mão na consciência das pessoas. Ou seja, você está ali e fala assim: nossa, mas essa pessoa que está aqui ao meu lado é uma escrava. E aí faz você refletir sobre quão cruel era esse sistema escravocrata. E para isso o autor teve que criar esse exemplo, pegar alguém que passaria como uma pessoa comum na sociedade e colocá-la na condição de escrava, para as pessoas poderem ter empatia, para as pessoas poderem falar assim: nossa, realmente eu estou entendendo o que está acontecendo, né? E aí sim ganhar mais adeptos para essa questão abolicionista. Tá, então, meus amigos, esse foi o resumo desse livro. Espero que vocês tenham gostado, né? Uma pequena análise também sobre essa obra, esse movimento abolicionista. Vale a pena ler esse livro, é curtinho, 150 páginas, você não vai se arrepender, beleza? Leia e depois fala se gostou. Finalizando o vídeo, olha, não vai esquecer de me seguir lá nas redes sociais, tá? Pedro_Leão no Instagram, e você também pode acompanhar o meu podcast, o Confraria Literária, disponível em vários aplicativos de música, inclusive no Spotify, beleza? Fui!